aí, como vai você? Tudo bem? Eu espero que você vá bem, mas que não ignore que mesmo quando nós estamos bem, alguém do nosso lado pode estar precisando de ajuda. Nós estamos vivendo dias muito difíceis em nosso país e em outros lugares nós de longe também assistimos muitas dificuldades. A segurança de muitos posta em risco. Aqui mesmo no Brasil, um dos nossos estados tão queridos, o Espírito Santo, passando por uma dificuldade tão grande. Pessoas praticamente presas em suas próprias casas. Na rua, a insegurança reina e nós não podemos ficar indiferentes e estamos sendo chamados a orar e a buscar em Deus que nos ajude a vivermos e passarmos por essas dificuldades e que a mão dele venha a agir em socorro aos seus filhos. Não somente naquele estado, mas em outros também. Temos visto nos presídios quanto terror. Fora dos presídios também tem famílias sofrendo, tem mães, tem pais, tem irmãos, tem filhos. São famílias também, passando por muita dor. Dos que morreram, dos que continuam ali. Fizeram escolhas erradas, caíram em mãos erradas. Sim, não podemos ligar, mas são humanos. Somos todos sujeitos em qualquer lugar, independente do estado, do lugar, da cidade, da cultura, das posses que tenham, todos nós, a qualquer instante, estamos sujeitos a passar por dificuldades tremendas. Precisamos desenvolver a capacidade da piedade, da misericórdia. Precisamos desenvolver em Deus a capacidade de olhar para o outro e sentir a dor do outro. Claro que não podemos fazê-lo de igual maneira como se fosse na nossa própria carne, mas pelo menos nos colocar no lugar do outro e perguntar: e se fosse comigo? E se fosse eu? E se fosse o meu parente, o meu amigo, meu irmão? Se fosse alguém do meu laço de amizade ou do meu laço de sangue? Termos compaixão. Compaixão a gente aprende com o próprio Deus. Ele tem compaixão de nós. A sua palavra diz: se Deus registrasse todos os nossos pecados, o que seria de nós? Mas a mesma palavra dita pelo salmista também diz que o perdão está nas mãos do Senhor para que nós o temamos. Somos todos encerrados debaixo da misericórdia do Senhor e assim devemos ficar, agarrados à sua bondade e à sua grandeza em amor. E tenhamos compaixão uns dos outros e de nós mesmos. E tenhamos em Deus confiança para buscarmos nele um espírito, para buscarmos nele paz, paz que excede a todo entendimento. Para que mesmo olhando para os horrores do mundo, para que mesmo olhando para as tribulações do mundo, ainda tenhamos paz. Paz que não se explica, porque não há como explicar. Ela apenas é dada, doada pelo próprio Deus ao nosso coração. Para desenvolvermos confiança, para desenvolvermos esperança, para desenvolvermos a capacidade de, confiando, esperar e também trabalhar. Trabalhar para anunciar essa esperança, que tem nome, é Jesus. E anunciar que muito em breve Ele voltará. Os sinais anunciam que o nosso Deus está agindo, Ele voltará. Já não dá mais para conviver com morte, com dor, com a insegurança, com separação, com todas as doenças, com todas as enfermidades do corpo e da alma, tanto suicídio, tanta desgraça, tanta dor. Claro, ainda como refrigério, muita alegria, crianças que nascem, pessoas que são felizes, ainda casando, vivendo, experimentando as delícias da vida, o nosso Deus não nos deixa sem socorro, Ele não nos deixa sem escape. Mas não nos percamos, não nos percamos na ilusão de que é possível viver num mundo assim, mesmo quando nós estamos felizes, alguém está sofrendo do nosso lado. Volto ao ponto inicial da minha conversa com você. Pense no próximo. Estenda a mão ao próximo. Junte as mãos em favor do próximo, buscando a Deus em oração. Nos próximos dias, a Igreja Adventista vai viver durante 10 dias a campanha dos 10 dias de oração e jejum. E desde agora, você está convidado a ficar com a gente nessa campanha, quando nós vamos nos unir como igreja, como povo de Deus, como igreja, e digo nesse momento não só como igreja adventista, mas todas as pessoas que creem em Deus e confiam que em Deus nós podemos encontrar paz e segurança mesmo frente às tribulações. Então, a partir deste dia 9, 10 dias de oração e jejum. E queremos viver esse período com você. Que Deus te abençoe. Não perca a força, não perca a esperança, porque força e esperança nós encontramos em Deus, o nosso Criador, o nosso mantenedor. Firmes e fortes, o Senhor é conosco e se Ele é por nós, quem será contra nós?
E no nosso programa de hoje vamos mais uma vez chamar a atenção dos casais, das famílias. Quais são os comportamentos que destroem a felicidade conjugal? Ei, marido, levanta daí não, hein? Vamos ficar juntinho aqui no programa. Esposa, presta atenção para tudo. Vamos aprender juntos? Quais são as atitudes que nós, muitas vezes, não conseguimos nem perceber, mas elas estão continuamente minando o nosso relacionamento? Qual é o seu comportamento? Qual é a sua atitude? Pensa. Não pensa no outro. Não pensa agora no que o seu marido faz. Não pensa agora no que sua mulher faz. Pensa no que você faz. Quem sabe o que você faz é que está provocando no outro as atitudes dele. Então vamos pensar em nós. Meus convidados de hoje, ótimos, incríveis. Já esteve aqui conosco o pastor Marco Lamarques, que é, além de pastor, é doutor em aconselhamento, doutor Lamarques, aqui no programa com a gente mais uma vez. Bem-vindo! Tudo bem, Darleide? Tudo bom. Aqui sempre é bom, porque aqui a gente sente família, né? Obrigada. Tava com saudade desse povo querido. Vamos revê-los, viu? Vamos matar saudade. Muito bom. Vamos lá. Obrigada. E ela vem aqui comigo, já fizemos Sem Tabus há algum tempo, mas ela volta hoje, quer dizer, aqui é a primeira vez no consultório de família. Ela é psicóloga, tem uma série de especialidades e é um prazer recebê-la. E tem mais, autora de um livro sobre relacionamento. Estou muito feliz em tê-lo e em recebê-la aqui. Vilma Botassin, bem-vinda. Olá, Darleide, tudo bom? Tudo com bom. você? É um prazer, depois de 2 anos, voltar aqui novamente. Vai ser um prazer a gente falar sobre esse assunto. Que ótimo, obrigada, viu, por vir aqui conversar comigo. E eu tenho em mãos o seu livro, Sexualidade e as Emoções, a Sexualidade e as Emoções. E neste livro tem vários subtítulos referentes ao relacionamento, porque não dá para separar sexualidade conjugal do relacionamento do dia a dia, do afeto, das emoções. E você fez muito bem de colocar tudo junto aqui nesse livro, eu estou apreciando demais a leitura. Muito obrigada, viu? Prazer tê-la e parabenizá-la por sua obra. Esse livro ele já estava, foi um estudo de 10 anos, né? E da última vez que eu vim aqui, eu disse assim para você, Darleide, eu tenho um livro já escrito, eu tenho estudado muito sobre esse assunto, sobre relacionamento, sobre adolescência, sobre terceira idade, sobre a família. Aí você virou para mim e falou assim, tira da gaveta. E você tirou. Eu tirei da gaveta. Então foi muito legal, porque você falou, tira da gaveta. Então foi algo bem espontâneo. Eu falei, nossa, ela me desafiou a tirar da gaveta, né? Então isso que foi bacana. Parabéns, parabéns. Bom é receber um desafio e dar conta dele, né? Mas estava lá o material, muito estudo, mas muito prazer. Pastor Marco Lamarques e Vilma, vamos lá. Quais são os comportamentos que desafiam um casal no dia a dia, às vezes não percebe, mas estão ali minando o relacionamento, como eu disse agora há pouco. Vou começar com você, então, Vilma. O que você me diz a respeito da proposta da nossa conversa de hoje? Bem, quando a gente fala em casamento, é a coisa mais linda do mundo, né? A gente prepara a festa, é aquela alegria, os noivos se preparam, eles se amam, não é? E eles querem construir uma vida. Mas após o casamento é aonde começa o relacionamento. Um olhando para o outro, sabendo o que está acontecendo com o outro. E geralmente, o que acontece? Você começa a conhecer o outro. Você pode namorar 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Não importa o tempo. O que vai fazer com que você conheça o outro é a vivência. Por quê? Você tem uma singularidade. O homem tem uma singularidade, a mulher tem uma singularidade. E quando os dois juntos vêm de famílias diferentes, é aí aonde começa o conhecimento. E tem um momento de adaptação. E quando você chega e começa a ter esse momento de adaptação, é aí onde pode você ter a visão distorcida. Não é? A visão distorcida de alguma coisa que não está bem. O que está acontecendo comigo? De repente, meu marido reclama muito. Minha esposa reclama muito. Muitas vezes você não vê o quanto aquela pessoa é especial para você. Embora essa pessoa seja especial para você, mas você começa a ter uma visão distorcida. Um exemplo simples é assim, por exemplo, vamos à praia. Não é? Vamos à praia, os dois juntos vão à praia, mas de repente começa a discussão. Aí você pergunta para eles, o que aconteceu na praia? Não foi bom? Não, foi terrível. Foi uma coisa horrível, a praia foi horrível. Mas não teve momentos de alegria? Eu não tinha pensado nisso. É um bom ponto.
e nela muitos de nós se perde. A doutora Vilma falou muito bem. Eu tenho acompanhado, doutor, em alguns casais e até entre noivos nesses anos trabalhando com aconselhamento, e eu percebo que tanto entre namorados, noivos e principalmente entre casais, existe uma palavra muito forte que ela impulsiona essa situação que você falou, que se chama expectativa. Essa expectativa a gente vive em função dela, a gente cresce em função dela, ela vem da nossa família, ela vem da cultura que a gente vive, a gente vem do contexto que a gente vive, do ambiente, enfim. E cada um leva isso para dentro do casamento. E essas expectativas, para alguns, elas são inegociáveis. E essas expectativas, elas são praticamente como assim, fonte de vida para essas pessoas. Quando as pessoas entram para um casamento com essas ideias, é normal, não é nada errado expectativa, não é nada errado ter sonho, como você mesmo falou. Os dois vão para lá, querem ser felizes, a coisa assim. O grande problema é quando isso é incoerente. Você tem expectativas que estão além da tua possibilidade e além do outro também. Mas você cria isso e a gente começa a viver a essência acima da existência. A idealização acima da realidade. Eu não aceito que seja diferente do que eu idealizei para o meu casamento, do que eu idealizei para o relacionamento. A moça imaginou o marido, às vezes, olhando para o pai, olhando para alguém que ela conhece, um casal. O marido, ele foi para aquele casamento idealizando essa... Então, isso cria... Eu percebi, doutor, não sei, você nos teus atendimentos, na tua experiência, você conseguiu identificar isso de maneira muito latente, mas eu percebi que isso, ele elimina o relacionamento. E lendo, Darleide, um grande autor, e aí, assim, uma referência na área da psicologia e de terapia de família, John Gottman, ele chama, ele diz assim, até um tempo atrás a gente tinha até essa questão de, o que é mais responsável por conflitos? É financeiro, é sexual, o que é? Gottman fala que não tem um ponto que seja mais responsável pelo conflito, quer dizer, aquilo que mina o casamento, aquilo que depõe contra o casamento. Ele fala que não tem uma coisa só. Ele fala que a grande questão é negatividade deletéria. Ele chama assim. E as expectativas, quando elas não são trabalhadas, negociadas e até abandonadas algumas, essas incoerentes, eu não estou falando de princípios aqui, eu estou falando de expectativas que você pode negociar. Quando elas não são trabalhadas, elas vão para esse relacionamento e os dois não conversam sobre isso, nesse ambiente de formação conjugal deles, aquela modelação, aqueles ajustes que você faz, a conjugalidade, que cria a digital do casal, que cria aquela estrutura do casal. Quando eles não negociam para essa estruturação, essas negatividades deletérias, que Gottman chama, essas expectativas incoerentes, elas começam a gerar, a minar. Aí vai para a praia, não sente alegria na praia, por quê? Foi o problema do hotel? Foi o problema dele não pegar na mão? Foi o problema que ele atendeu o celular? Não. Isso faz parte de conflitos e eles podem ser resolvidos. Agora, por que um casal ele é feliz e o outro não é feliz e os dois têm conflitos? Porque existe a tal da negatividade deletéria. Um casal trabalhou essa expectativa, essa estrutura das diferenças deles que eles levam para o casamento, negociaram, falaram, isso aqui dá para tirar, isso aqui não dá, então você tem essa expectativa, eu vou te ajudar, isso eu posso fazer, eu tenho essa, você pode fazer. Então, eles trabalham. Aí, quando esse casal trabalha, ele é feliz. Agora, o casal que não trabalha e deixa aquilo ali, essa negatividade, Darleide, ela mina, ela depõe contra o casamento. É muito forte isso. Para deletar essa negatividade deletéria. Ontem mesmo eu conversava com uma moça que me falava a respeito do seu casamento e ela me trazia tantos pontos negativos a respeito do marido que ela não enxergava que ela faz parte daquela história e que ela precisava falar dela. Mas é uma dificuldade muito grande de se perceber como uma pessoa que está negativa. E se eu estou negativa, nada serve, nada presta, está tudo cinza, nada vai. Mais comportamentos nessa linha, ou o que mais nós podemos pensar a respeito de comportamento que destrói uma relação? Rótulos, não é? Ele é bagunceiro, ele é desorganizado, ele é ansioso demais. E ela? E ela também. Rótulos para ela. Rótulos para ela. Ela é muito nervosa, ela é agoniada, ela quer tudo de imediato. Então, ela é brava. Ela é muito brava. Então, quando você começa a colocar rótulos no outro, o que acontece? O outro começa a ter uma baixa estima, não é? E começa a se sentir mal. Puxa vida, não sirvo. Por que me trata desse jeito? Por que fala essas coisas de mim o tempo todo? E aí vai minando e vai destruindo o outro sem que o outro perceba,
não é? E aí a pessoa fala assim, puxa, eu não sei porque eu estou triste. Ah, mas meu marido é bom, ele faz tudo para mim. Mas espera aí, mas ele fala que eu sou assim. Mas o que que acontece? É que cada um, quando vem para um relacionamento, ele traz comportamentos diferentes. Casou-se. 50% que ele trouxe da relação pai e mãe. Ela, 50% que ela trouxe da relação pai e mãe. E vão formar um novo lar. Aqueles dois têm que se ajustar, têm que se adaptar. Só que aí o que que acontece? Um começa a ver o defeito do outro. E ao ver o defeito do outro, começa a rotular. E ao você rotular, você desperta na mulher as emoções. Certo? Porque o nosso sistema límbico, ele começa como se tivesse uma grande luz vermelha ali, o sistema das emoções. E a mulher, como ela é mais emotiva, ela tem mais emoções aguçadas, ela vai ficar angustiada, infeliz. Puxa vida, ele vive falando que eu sou assim. Ou se não, o homem, puxa, ela vive falando que eu sou assim, que eu sou desorganizado, que eu não tenho higiene. É uma coisa que pega muito, né? A falta de higiene, né? Eu não tenho higiene, eu sou desorganizado financeiramente. E aí, o que que acontece? Todo aquele amor, todo aquele carinho começa a ser minado. E aí, aonde os dois começam a ficar indiferentes um com o outro. Aí acha que só o beijinho vai resolver. Não, é aquilo que o doutor falou. Sentar para conversar, vamos ver os nossos problemas, vamos ver as nossas divergências, vamos arrumar essa casa para que os dois possam se sentir bem, não é? Porque se não fizer isso, e se não tirar o rótulo de um do outro, a coisa não vai virar. Eu percebo que nós continuamos ainda tocando na questão negatividade. Porque quando eu rotulo, normalmente esse rótulo é negativo, que vai destruir a boa relação, vai despertar no outro emoções negativas. É o marido que diz assim, a minha mulher não me valoriza. Ou a mulher que diz, meu marido nunca me traz um elogio. E um dia desses, um hominho no encontro de casal falou assim, mas Darlene, vocês não cansam não de ser elogiadas? Não é uma questão de ser elogiado todo dia, toda hora. Nós não somos, né, crianças, mas estamos falando dessa questão de desvalorizar o outro, depreciar o outro. É a valorização. Doutora Vilma, essa questão, você coloca o defeito acima da pessoa. E a pessoa não passa mais a ser o marido, passa a ser o bagunceiro, passa a ser a irritada, passa a ser... Chega em casa, ela olha o desorganizado. Ele chega em casa, ele olha a impaciente. Essas coisas, elas às vezes, elas são superdimensionadas porque a pessoa leva para o casamento a ideia de que o outro é aquilo que ele fez, que ele imaginou. E se não é, ele vai conseguir trabalhar essa ideia que ele tem da pessoa, essa idealização que ele tem da pessoa, de uma tal maneira que a pessoa vai se tornar, ele vai transformar a pessoa. Eu vejo também muita característica dessa sociedade contemporânea, duas coisas que eu dei um nome, sempre fica mais chique o negócio, mais assim bonito, não sei se você coloca no teu livro essas coisas, mas eu coloquei lá. Mas eu coloquei assim, fator ciclo de expectativas, que é aquilo que a gente comentou. E outra coisa, é uma tendência muito séria que eu vejo entre as pessoas, e principalmente, assim, muito evidente, é uma tendência das pessoas à felicidade individual absoluta. Eu quero ser feliz. Então, a gente entra para o casamento, você falou, para ser feliz. Eu até brinco com os noivos às vezes, você vai casar para quê? Para ser feliz. Eu falei, então não casa. Você tem que primeiro ser feliz e casar para ser mais feliz. Então, quando eu entro para o casamento para eu ser feliz, então o que é para mim felicidade? É diferente do outro. Então, eu quero ser feliz. E esse individualismo do ambiente contemporâneo agora, que no passado sempre teve, mas hoje ele está mais evidente, ele é mais até incentivado, e aí vem com isso hedonismo, você tem com isso um contexto assim muito eu, relacionamento eu-objeto, mais do que relacionamento eu-pessoa. Aí como é que você vai olhar para a pessoa que tem determinadas tendências, debilidades, e você vai suportar a pessoa? E até eu ouvi alguns comentários de terapeutas, Darley, de que há uma ideia dentro desses relacionamentos, principalmente, que quando você entra e essa tua não é individualidade, Individualismo. o individualismo é ameaçado, ou você isola a pessoa, ou você se separa da pessoa. Porque a ideia é o seguinte, ele está tirando o meu direito, ele está ameaçando o meu direito. Aí eu não tenho essa vontade da negociação, sentar para conversar com o outro. Não me interessa. Ou você faz o que eu quero, amigo, ou eu estou fora. Acabou, né? É isso mesmo. É verdade. Pelo menos eu vejo assim muito
Muito forte Mas isso. é por aí. Mas sabe que nesse aspecto de ser feliz para casar, antes ser feliz para casar e fazer o outro feliz e ser feliz também, o problema é que tem gente que está casando e descobrindo que era feliz e não sabia. É bem por aí mesmo, Porque é casou mal, verdade. porque não se preparou para viver num ambiente em que vai ter que lidar com essa necessidade de amadurecer no relacionamento com o outro e por aí vai. Quero mandar um abraço para um casal que simplesmente está completando 72 anos de casamento, Que gente. lindo. Nossa, Ai, que vai. lindo. Que lindo, favor, bacana. né? É uma espécie de extinção, viu? Isso aí. Verdade. Não é qualquer coisa, são 72 anos. É o senhor Antônio Aleixo Adão e a Francisca, a Eva, a linda, 72 anos. Diz que não perde um programa consultório de família. Parabéns! Que Deus abençoe muito, mas muito mais ainda, especialmente deixando esse legado para a família, deixando esse legado para quem os conhece e para nós também, sendo aqui uma inspiração. Deus os abençoe muito mais, viu? Nessa vida linda de 72 anos de casamento. Obrigada pelo carinho e por entrar aqui em contato com a gente também. Caso da vida real, tenho 10 anos de casada, meu primeiro namorado e marido. Permaneço firme nesse casamento pela graça e misericórdia de Deus, pois no meu relacionamento não tem diálogo. Eu acho que tem gente que não sabe conversar e ponto. Eu acho que tem gente que não ganhou essa habilidade, passou na filinha do diálogo e tinha acabado. Não aprendeu, não é possível. Nunca sei o que ele pensa ou quer. Me sinto mais como uma empregada para cuidar dos filhos, lavar, cozinhar, nada tá bom. De vez em quando brigamos e coisas de anos atrás aparecem nas discussões. Muita mágoa envolvida, né? Como sobreviver nesse casamento? Eu não penso e nem quero me separar. Eu amo meu marido, mas que é difícil, Será que ela já falou para ele o que ela entende por diálogo, o que é importante para ela, o que é para ela diálogo? Oh, não é por nada não, mas eu quero dar uma ajudinha nas meninas. Tem umas meninas que falam pro marido, e tem marido também, que fala assim, amor, vamos conversar. Ai, lá vem pra tu com tuas besteiras. Então tem gente que acha que falar do relacionamento é bobagem. o homem não gosta dessas coisas. Já tem comida, casa, roupa lavada, os meninos estão crescidos. Mas tem a hora que ela pode falar. Então ajuda Naqueles aí. momentos que ele está mais acessível. Verdade. Não só, né, doutor? Não, Com não só certeza. na questão sexual. Às vezes o homem está mais acessível. Por exemplo, uma coisa, eu vou dar minha Ele tá opinião. mais bonzinho, né? Mais bonzinho. Não, eu estou falando acessível para usar uma palavra assim. Mais bonzinho, Eu vou dar meu né, testemunho. Darleide? Ó, eu vou dar meu testemunho. Quando a gente tem horas que a gente chega em casa Cansado. cansado, sabe o que eu quero fazer? Acabado. Ficar num canto quieto. Eu cumprimento a Silmara, cumprimento o Tobias. Eu tenho um bulldog inglês. Os filhos já cresceram, Os filhos né? Então agora já restou o cresceram, Tobias. estão fora de casa. Então, eu cumprimento a Silmara, converso com ela, dou um oi e falo assim, eu já volto. E ela fala, às vezes você some. Eu falei assim, não, mas eu volto. Mas às vezes eu preciso. É uma coisa assim meio. Não sei se você já fez um estudo que faz sobre sentido. Mas faz muito sentido. O que acontece, na verdade, que às vezes as mulheres, elas querem adivinhar o pensamento do homem, certo? O que ele está pensando. É diferente. Acontece assim, homem pensa diferente de mulher. Se ele chegar cansado, acabado, ele não vai conversar. Pode esquecer que ele não vai ter diálogo. Ele quer descansar. O cérebro dele só quer ficar sentado, olhando para a televisão. Só que ele não está assistindo televisão. Ele está ali, ó, no ar, descansando. Ou fora do ar. Ou fora do ar, no ar, né? Fora do ar. E a mulher quer conversar. E aí não é o momento mais apropriado para você estar conversando com a pessoa que está ali, daquele jeito. Aí ela cita assim, mas a gente não tem diálogo. Ela já se colocou no lugar dele? O que acontece? Cada um tem uma personalidade diferente, não é? Você nasce com personalidade diferente, nós somos singulares. Nós nascemos, nós somos criados no ambiente pai e mãe, e aí nós formamos a nossa personalidade, e essa personalidade vai consolidar mais ou menos lá para os 30 anos de idade. Certo? E aí, ao consolidar essa personalidade, aí você vai para um casamento. Aí você chega e encontra uma outra pessoa com outro tipo de personalidade que foi criada naquele ambiente, né? Naquele ambiente, com aquela dinâmica, herdou 50% pai, 50% mãe, aí os dois vão se unir. Cada um tem uma personalidade diferente, um jeito diferente. De repente, esse marido tem um transtorno de humor. Ela parou para pensar nisso? Eu sempre avalio, quando eu trabalho com casais, o que eu faço? Eu procuro avaliar o jeito de cada um, a personalidade de cada um. Eu acho que isso é fundamental, porque às vezes uma mulher que é bem eufórica, alegre, sanguínea, feliz, o marido tem um transtorno de humor, ele é mal-humorado.
Então, naquele momento, não dá. Então, a pessoa tem que compreender o outro até nesse aspecto da personalidade do outro. Porque, às vezes, o casamento não dá certo por conta disso. Uma mulher é mais emotiva. Então, a gente tem que avaliar muito. Por isso que é importante fazer terapia de casal quando está com algum problema. Os noivos fazer o curso de casais, que é importante, porque isso é colocado para que os dois possam se entender. Há necessidade de conhecer a personalidade. Por quê? A química, como eu estudo neuropsicologia, o que eu vejo? A química cerebral influencia muito no comportamento. De repente, a pessoa tem um TDAH, não é? Transtorno desta atenção, hiperatividade, não é, pastor? Sim. Aí chega e quer ficar no canto. Ele está com ansiedade. A química do não cérebro é? dele ficou toda preparada, em alerta, o dia todo, dirigindo, atendendo reunião e tudo. E eu posso dar um outro testemunho? Não, Pode. depois do intervalo só. Guarde esse testemunho importante. Hein? Esquece não. Nós vamos para o intervalinho, não sai daí. Qual é a tua contribuição? Quais são os comportamentos que você percebe estão destruindo o seu casamento? E o que a gente vai mudar hoje? Eu gosto sempre de deixar essa questão no ar. O que nós vamos fazer para ser e fazer a diferença dentro de casa? Até quando nós vamos continuar reclamando das mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, insistindo nas mesmas situações, sabendo que não está dando certo? Vai dar meia volta, vai retomar a situação por um outro ângulo, vai olhar de outro lado. O que você vai fazer? Presta atenção nessa pergunta para que essa conversa aqui não fique no ar. Nós vamos voltar rapidinho, quero saber dessa experiência do pastor Marco Lamarques e vamos continuar aprendendo mais, inclusive com você, trazendo aqui a sua questão, tá bom? Até já, esperamos você. E nesse intervalinho, se quiser, mas tem que ser bem rapidinho, acesse o nosso site novotempo.com/consultório de família e pede a revista Fique Leve, dicas de saúde prática para você. Vai chegar na tua casa de presente e nós queremos muito que você faça valer o seu poder de cuidar da própria vida, de cuidar da sua família, de ser feliz em Deus. Isso é possível. Até o próximo bloco aqui no Consultório de Família. Até já. Quero mandar um beijo para a Graziela, lá em Brasília. Hoje eu precisei fazer uma ligação para resolver uma questão e ela me atendeu, uma princesa. Muito obrigada por seu carinho e pelas demais com quem tive a oportunidade de falar. Mas disse que mandaria um abraço e estou mandando. Neste próximo sábado, às 10 da manhã e às 17h30, estarei na Igreja Adventista Central de Guarulhos, aqui em São Paulo. O pessoal de São Paulo pergunta onde você vai estar, quando você vai estar. Então, neste sábado, às 10 e às 17h30, na Igreja Adventista Central de Guarulhos. Não tem o endereço, mas fica facinho de você procurar na internet, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de todos que estão escrevendo com a gente, participando, trazendo suas questões também. E eu quero que também você fique anotando as orientações dadas aqui para pôr em prática. Um casal que mudar hoje, já fizemos o serviço missionário do ano. Uma vida mudada pelo entendimento, pela compreensão, pelo exercício do querer e da busca sempre, da busca pela graça de Deus, para que ajudem você em suas limitações, que nos ajude. Sem Deus, nada podemos fazer. Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Não adianta você decidir hoje, amanhã eu vou ser paciente. Sem o Espírito Santo, você não vai ser paciente coisa nenhuma, vai só até 8h30 da manhã, porque às 9 já explodiu. Porque a pessoa precisa aprender em Cristo Jesus aquilo que vem dele e só ele pode nos dar. Mas você precisa fazer a sua parte de querer, de exercer paciência no dia a dia, com as coisas pequenas, se planejando e por aí vai. Meus convidados de hoje, pastor Marco Lamarques, que é doutor em aconselhamento, e a psicóloga Vilma Botassin. Acho tão legal esse teu sobrenome, Botassin. Lamarques chique, também né? é chique, né? Não, Lamarques também é chique. chique. O meu Alves, também gosto do meu Mas eu Alves. também tenho Alves no meu nome, viu, Tem? David? Olha aí, nós somos primos de sobrenome. Então, E tenho em mãos um livro que é uma obra da Vilma Maria de Almeida Botassin. Ela é psicóloga, neuropsicóloga. Quais são as outras especialidades, amigo? Você atende em clínica, no hospital, na ONG. É um preparo só. É que eu gosto de estudar.
Isso é bonito, isso é bom demais. Gosto de dar. E aí nós estamos falando sobre comportamentos destrutivos no casamento. E inclusive tem aqui no livro dela, viu? Tem visão distorcida, enfoque negativo, a personalização desse comportamento, a generalização excessiva, nada presta. É tudo errado. Tudo Tá errado. Tudo errado. Meu marido não presta, minha esposa não presta, É. aí vai em busca de outro. Aí tá tudo errado. Tudo esquisito, tudo estranho. Tudo errado. Modo de pensar colorido. O que é isso? Modo de pensar Modo colorido? de pensar colorido. É assim, não existe o intermediário, não é? Olha, eu estou pensando em preto, ou estou pensando em branco, ou estou pensando colorido. Então, você começa a padronizar o que você está pensando. Meu marido é um chato, então ele vai ser preto, não é? A cor preta, que significa que eu não estou bem, então eu vou usar essa cor. Ou cinza, ou enfim, o que cinza, você ou quiser. vermelho, ou amarelo. É. Então, assim, pensa colorido sem destrinchar o que está acontecendo, porque, na verdade, a pessoa estabelece uma crença naqueles comportamentos. Então, no dia a dia, você pode fazer várias coisas que podem destruir seu casamento e a sua relação marido e mulher. Então, essa forma de pensar, ela pode deteriorar, porque pode te levar ao fracasso, não é? Então, você tem que pedir sabedoria para Deus. Se a coisa está tudo errado, vamos ajoelhar, pedir a Deus, Senhor, me dá sabedoria para que eu possa pensar diferente. Porque a pessoa, ela distorce o pensamento, não é? Dependendo de como... A alimentação também influencia muito, não é? Olha só. A alimentação vai influenciar o comportamento, o senhor concorda? Sim, a falta de a sono, ansiedade, não é? inclusive, doutora, a ansiedade que nós vivemos hoje na sociedade. As cobranças intensas, o ritmo de vida que a gente leva, é trânsito aqui, é prazo para entregar trabalho, é correr atrás da competição. Isso, principalmente para o homem, ele é muito sério, mas hoje a mulher, que ela tem muitas tarefas importantes hoje na sociedade, ela também está sendo cobrada. E interessante que quando a mulher chega em casa, ela se cobra porque ela sente que a casa não está legal como ela gostaria, os filhos não estão numa condição. Então, para ela, é às vezes em excesso. Se o marido não for compreensivo com a esposa, não sei assim, olha, querida, hoje você trabalhou demais, deixa que eu cuido da louça, deixa que a nossa louça eu cuido, deixa que eu vou ficar com as crianças um pouquinho, vou brincar com elas, vai para o quarto descansar. Ou ela mesma vai chegar, querido, eu sei Você que dá uma hoje ajudazinha, foi né? fechamento de mês, eu sei que você estava lá no banco, tá? Aí a gente entra naquele contexto, você falou sobre a questão do conselho bíblico, a Darleide falou sobre os conselhos de Deus e a oração. Paulo fala em Efésios 4:2, suportai-vos uns aos outros. E eu quero dizer para vocês algo que eu descobri estudando, no original, no grego, suportar é muito mais do que tolerar. O sinônimo desse suportar, do sinônimo grego suportar, quer dizer sustentar, de sustentar. Então, seria mais ou menos assim, eu vou sustentar, eu vou apoiar, eu vou dar uma base de apoio para o meu cônjuge. Com esse lado, com a negatividade, eu vou deixar de lado, eu vou olhar para as coisas boas, e até mesmo ele sendo uma pessoa com debilidades, eu não vou colocar essa debilidade acima dele, eu vou colocar essa debilidade como uma maneira de eu suportar. E aí a gente entra naquela questão, eu não posso querer que o outro seja eu, o outro não sou eu, entende? Eu não posso cobrar do outro como se ele fosse eu. Eu quero, por exemplo, a esposa quer que o marido seja como uma mulher, e o marido quer que a esposa seja como um homem. Pense como homem, a mulher que o homem pensa como mulher, ele não é assim. Então, deixa eu dar meu testemunho agora aqui. Agora. Só que antes eu quero pegar uma carona contigo, Darleide, eu quero pegar uma carona contigo e falar o seguinte. Eu mandar um abraço para um povo lá de Pau Brasil, que fica na Bahia, perto de Itabuna. Olha, legal. vou falar para aquela câmera ali, um abração para vocês. Eles são fãs do teu programa, assistem muito o teu programa. queridos. E eles têm uma equipe lá querida que cuida, que atende uma reserva indígena. A parte de saúde, eles enfrentam, assim, às vezes, viagens longas e lugares bem complicados para chegar, vacinar, cuidar dos índios, assim. É um povo muito querido. E assim, eu quero um abração, eles me disseram lá que assistem a programação de vocês, então um abraço aí para vocês de Pau Brasil. Então é o seguinte, essa mulher, essa esposa que falou conosco aqui antes do intervalo comercial, não tem diálogo. Então, uma sugestão. Você me ajuda se eu tô no caminho errado aqui. Vamos lá. Você que tá vendo, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa como homem, quando chegar a conversar com a gente, defina o assunto um por vez. E a segunda coisa, sugira para ele o assunto. Não chega já com o negócio pautado assim, ó.
Vamos falar sobre os nossos filhos hoje. Isso para o homem, às vezes, é uma ofensa. Está dizendo assim, você acha que eu não sei cuidar dos meus filhos? Você acha que eu não tenho sabedoria? Não se ela chegar com um jeitinho e Ela até fala naquele... assim, ó, o que você acha? Ah, olha, tá vendo? Isso aí, doutora. O que você acha? Embora você já tenha a resposta, mas e aí, amor, o que você acha? O que você acha? Como que está a nossa... Não é? isso Como é que a gente mesmo. tá... O que você acha do nosso tempo sozinhos juntos, hein? Eu preciso tanto de você, a gente não está mais tempo junto. Ah, mas o que você quer dizer com isso? Assim, eu tem algumas coisas que eu quero falar com você, e tem uma coisinha que eu quero falar com você hoje. Posso falar? Fica parecendo ameaça, né? Ele já medo. fica assim, E o com medo? É o é. medo. Então, dá para ele a oportunidade dele dar opinião a respeito daquele tema. Por exemplo, o que você acha sobre nós, assim, sobre esse tempo que a gente conversa? Que assunto você acha que eu falo que você não gosta? Que assunto que você gosta de conversar comigo? Epa, mas se perguntar isso, Não vai dar tenha certo. coração para perdoar, verdade. caso ele Mas é fale bom alguma coisa ouvir. que lhe magoou. Perguntou, tem que ouvir. Levanta a bola. Aí depois ele vai dizer, pois, sabe que ele vai dizer, quando você me cobra, às vezes, olha, eu posso dizer uma coisa que me magoa muito? Às vezes eu quero falar com você, você não me ouve, você não olha nos olhos. Dá a chance dele abrir. Tá certo. Eu estou falando aqui do meu lado. Não, aqui. concordo. Às vezes a Silmara chega comigo para falar e ela me coloca algumas coisas que ela coloca assim como se ela precisasse de mim para saber sobre isso. Eu me sinto tão valorizado. Que eu me chique, sinto, hein? uau! Mesmo Falando, ele sendo nossa, eu sou o cara. Não, mesmo ele sendo estudado, né, doutorado no assunto, mas ele ainda se deixa. Não, mas aí ela leva. Silmara mas por quê? ainda me consegue Porque me ela fazer sentir o prepara o cara. ambiente. Aí eu fico assim, Prepara nossa, o peraí que eu terreno. quero ouvir, que tem coisa aí que eu quero ouvir. Então, às vezes, eu estou dizendo, estou dando minha opinião. Às vezes, essa Claro. esposa, ela quer o diálogo, mas ela fala assim, nós não temos diálogo. Primeira coisa, falou, diálogo, o que é diálogo para mim? Diálogo, ela fala e eu ouço. Não. Diálogo, o que é para ela? Ela quer, às vezes, atenção, olho no olho, se importar com o que ela está sentindo, muito mais com o que ela está dizendo. Então, para o homem, isso não... é uma linguagem que é do outro planeta, doutor. Mas você sabe que, às vezes, assim, a linguagem... Tem um livro que fala sobre a linguagem do amor. Não sei se você Sim. leu sobre ele. Sim. Às Gary vezes, Chapman. Gary às Chapman. vezes, lavar a louça é uma linguagem do Sim, amor. pra ela. Às vezes, varrer o quintal é uma linguagem do amor. Dá um presente para ela. É, um presente para ela. A Uma gente tem flor, uma não linguagem é? que eu acho fenomenal e que eu acho que dá muito certo na resolução ou para evitar conflito. Conversa de mãos dadas. Eu acredito mesmo que quando um casal fica de mãos dadas, assim, moço, deixa eu te contar uma coisa. Ou se eu dizer, sabe assim, nessa linguagem ainda de mãos dadas, eu acho que tem uma ligação mais Toque, né? forte. Tá dizendo assim, eu tô contigo, fala. Não vai cochilar, evita algumas coisas. Então fica a dica para você, pega na mão, fica O de joelho no mansinho joelho. na E tem mão. uma outra coisa, Darlene. É. Tem uma outra coisa assim, eu estava conversando com um casal, eles tinham mais ou menos uns 70 anos de casado. Qual o segredo do casamento de vocês? Sabe o que eles disseram? A gente, mesmo quando a gente está com raiva, a gente fica de mãos dadas. Olha aí! Olha Amiga, aí, ó. toca aqui, ó. Você É lembrou uma de um def- negócio bacana. é uma A gente tese fica, de a gente doutorado fica, isso aí. a gente fica de Doutorado. mãos dadas. Aí quando a gente vai dormir, a gente não dorme separado. A gente está com raiva um do outro, mas a gente fala assim, boa noite, amor. Dá um beijinho. Amém. Mas assim, então trabalhou com o perdão, né? E envelheceram junto. Não significa que está tudo cor-de-rosa, não Mas, tem assim, alguma eles coisa ali, tão mas estão unidos. juntos. Estão unidos. Mas aí você trabalha o outro e trabalha você. Só que para isso você tem que ter... Aí tem faleceu agora, o ano passado, Bauman. Faleceu, um grande filósofo, 90 e poucos anos. Mas ele disse assim, hoje na sociedade, ele fala sobre a teoria da relacionamentos líquidos, né? Ele fala assim, hoje na sociedade as pessoas querem relacionamento, mas não querem compromisso. Isso. Então a gente quer assim, um relacionamento drive-thru. Eu vou lá, pego meu lanche, vou curtir minha vida. A gente tem que ter um relacionamento banquete, a gente tem que sentar, olhar nos olhos, parar, se interessar pelo outro. Então tem que olhar no outro, pensar no outro mais. Mas aí eu tenho que pensar menos em mim? Não, eu vou pensar em mim também, só que eu vou pensar no outro junto comigo. Só vou terminar com uma teologia aqui. 2 textos, Gênesis 2:18 e 2:24. Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Solidão no plano da criação é um intruso para Deus. É tão intruso que Deus diz, não é bom. Aí o que ele faz? Cria uma companheira, quem completa, quem apoia, quem suporta. Eva é para isso. E Paulo completa depois o raciocínio de Deus. 2:24 ele fala assim, deixa pai e mãe e se torna um só. Esse deixar não é mudança de status, é mudança de foco, mudança de importância. Quando eu estou sozinho com o pai e a mãe, eu me preocupo comigo.
eu sou o centro das atenções, eu vivo para mim, quer dizer, a mãe faz o pudim que eu gosto, o pai faz a comida, o pai vai cuidar, vai com a filha no colégio, leva a filha, é tudo para a gente. Quando a gente casa, tem que mudar o foco do individual para o coletivo. Só que o que acontece, doutor, eu tenho percebido, nessas dificuldades assim de relacionamento, as pessoas vão para o coletivo, mas não deixam o foco do ambiente individual. Então, não deixa pai e mãe. Esse deixar é deixar o foco, deixar o centro. Constituir uma nova família, né? E um novo objetivo para mim. Qual que é a importância para mim? Agora, a importância não sou eu somente a importância. É o outro. É o outro e eu. Por isso que é uma só carne. É um só. O que é um só? Não é só questão sexual. Um só quer dizer, o que é importante para o outro é importante para mim. Eu vou cuidar de mim, mas eu vou cuidar dele também como eu cuido de mim. Isso é um só que Deus fala. Mas só que para isso existe compromisso. E hoje nós vemos um grande problema. As pessoas não querem mais saber do outro, querem saber somente de si. Aí compromete isso aí. Totalmente a estrutura do relacionamento. Quando você estava dizendo sobre pensamento colorido, então eu entendo que nós estamos falando de fechar a questão. Tem gente que fecha a questão. É isso, é o preto no branco, é do jeito que ele... Então, acabou. Anota aí, hein? Para de fechar a questão. Deixa sempre a possibilidade de haver mudança, de haver um comportamento alterado, a começar por você. Então, não fecha a questão, não está tudo perdido, tenha confiança. O que mais aqui que eu... Sentimento de rejeição. Acho extremamente importante a gente falar disso, porque assim, ó, deixa eu dizer um negócio para você. Eu acho mesmo que... tenho certeza que todos nós, desde que no Éden o pecado surgiu, o mistério do pecado afetou o primeiro casal, todos nós temos um certo sentimento de rejeição. Todos nós, acho que aquele sentimento de assim, fomos expulsos do paraíso. Mas como é que a gente lida com esse monstrinho que, por vezes, um de nós pode ser maior, outro menor, mas ele existe. Você olha para mim com um sorriso, eu me sinto aceita. Você fecha o sorriso, dependendo do seu olhar, o que eu fiz? Eu já me sinto rejeitada e posso, inclusive, me afastar de você. O que acontece muitas vezes é assim, às vezes o homem, ele não está com raiva da mulher, mas ele está com a cara fechada. Por aquilo que você falou mesmo, é o trânsito, ele liberou muito cortisol na corrente sanguínea, é o estresse, né? Aquele estresse do dia a dia. E aí o que acontece? Ele chega em casa, primeiro ele saiu de casa, aí ele estava tudo bem, só que de repente ele não chega bem e ela se sente rejeitada, não é? Ela foi trabalhar o dia inteiro também e ela se sente rejeitada, mas ele não está gostando mais de mim, ele não está mais me aceitando como eu sou. Não tem mais esse amor que a gente tinha antes, logo quando a gente casou. Só que, na verdade, cada um tem a singularidade, eu insisto nisso. A singularidade é algo fundamental na relação aos dois. Às vezes o outro não está bem, está com uma dor de cabeça, está com mau humor, tem um transtorno de humor. Eu insisto no transtorno de humor. E outra coisa, hoje em dia nós vivemos com as pessoas com a síndrome do pensamento acelerado. A cabeça não descansa. E o maior problema tem sido também a falta de sono, não é? E aí a pessoa não vê o outro, que ele pode ter alguma coisa. E ela começa a se sentir rejeitada, ou ele se sentir rejeitado. E aí é onde começa a haver os conflitos. E aí tem uma baixa autoestima, se sente a pior pessoa do mundo, e à medida que vai envelhecendo, vai ficando com ruga, vai ficando mais gordinha, não é mais aquela moça linda, maravilhosa do altar, não é? E começa a ter aquele olhar, não é? E muitas mulheres não querem mais se arrumar também. Outro dia eu estava conversando com uma irmã, aí ela disse assim, para quê? Ele me conheceu assim, eu não vou me arrumar, eu não vou passar um creme, eu não quero fazer nada disso. Ele disse para me passar um creme na pele, para ficar com a pele macia. Ele me conheceu assim, eu não vou fazer nada disso. Ô, dó. Ela tem pensamento colorido. Pensamento colorido. E ela tá pensando em quem, na verdade, doutora? eu diria pensamento cinza. Ela está pensando em quem quando ela disse isso? Nela. Ele que se minha vire. opinião. Ele que se vire. Ele que se vire para me aceitar. Quando você casa, você tem que aprender a se doar para o outro e o outro se doar para você. Porque senão não vale a pena. Então, hoje em dia, é aquilo que você falou. Os casamentos são descartáveis. Relacionamento descartáveis, não tem líquidos. compromisso. Vai e embora. Aqui, deixa eu só completar, Darede, aqui tem uma questão muito séria que você falou, muito importante. Essa questão, ela não acontece assim, no momento.
esse processo todo. Às vezes nós trazemos da nossa experiência da parental, do nosso ambiente social, cultural que a gente viveu, ideias, e às vezes as pessoas formatam ideias na gente, elas rotulam ideias na gente, e muitas vezes a gente vem de um lar onde não foi abraçado, beijado, amado, querido, e cria em nós a ideia de que não somos amados, nós somos rejeitados, e a gente começa a viver em função de ser aceito pelas pessoas, de fazer coisas para ser aceito pelas pessoas. E vai para o casamento e vai com esse sentimento. Aí o outro geralmente procura uma pessoa que não é muito dada a toque, a carinho, às vezes também, e aí ela se sente rejeitada. Por quê? Porque na ideia dele ou dela, o que é ser aceito? É ser ouvido, ou ser tocado, ou ser lembrado, ou ser beijado, ou ser... Então, o outro, é bom a gente perguntar para o outro, às vezes, o que para você ser aceito? A mãe dela não abraçava ela, e ela precisa de abraço. Para ela, essa aceitação é isso. Para ele, é reconhecer. Querido, nossa, eu estou tão feliz, você todo dia sai cedo, volta para casa, mas você sempre está cumprindo, está cuidando da gente. É a tal das linguagens do amor. Aceitação é aquela necessidade que eu tenho de me sentir amado. E o que é se sentir amado para você, para mim, para você, Darlete? É isso mesmo. Às vezes é bom de perguntar. Exatamente. E perguntar com um ouvido misericordioso, sim, compassivo, porque pode compaixão, né? ter compaixão do outro e também ter a calma de ponderar a respeito do que o outro vai dizer, empatia, mesmo né? que às vezes não caia muito bem, sabe aquela palavrinha meio indigesta? Puxa, ele pensa isso de mim, mas eu faço isso, faço aquilo, sou boa mãe, sou boa esposa, cozinho, e ele não reconhece. Então, em vez de você deixar a palavra ser digerida, você já lança a semente da rejeição em grande proporção e aí já está destruído, né? Tem uma moça dizendo, sinto que meu marido ainda não desapegou da família. Cuidado com o sinto. Ou é ou não é. Precisa avaliar, um pouco mais de maturidade. Tem pouco tempo de casado, ele ainda está desaprendendo a desapegar. Você pode ajudá-lo, pode em algum momento, usando essas dicas dadas aqui, trabalhar com seu marido essa questão, do jeito que vocês faziam quando namoravam. Quando namoravam, como era? Você dizia para ele dos seus sentimentos, do que você gostava, não gostava ou não fez esse exercício. Então, cuidado com o fato de, sinto que meu marido ainda não. A questão dos ciúmes. Ciúmes, exatamente. A exclusividade que ela quer como esposa. Não estamos dizendo que você não está certa no desejo de tê-lo mais, se essa frequência está muito grande. Mas cuidado para não ampliar isso de tal maneira que você despreze as coisas boas desse relacionamento aí, inclusive da participação da família, da interação com essa família. Diz também que eles não têm diálogo. Menino, como é que tu casou com um menino que não conversava? O que vocês estavam fazendo? Beijando na boca? Ô, mulher, beija mais então e conquista esse menino para tu. Gostaria de entender melhor o que é ser uma mulher submissa. Isso daqui dá um programa, mulher submissa. Dá um programa todo. Nem vou dar a palavra para eles, assim, para a gente discutir muito esse tema, porque é bom o tema. Vamos fazer sobre mulher submissa? É bom? Tema bom. Vocês ficaram com coceirinha na língua, só querem dizer uma coisa, né? Coisa. Eu conheço vocês. O que você quer dizer? Então, mas às vezes assim, a questão de ser submissa não é ser um capacho, não é isso. A submissão, eu penso da seguinte forma, que é o saber ouvir. Sabe? Ouvir o outro, conversar, dialogar. Como que você está hoje? Entendeu? Então, assim, não é se aquela mulher manda chuva, sabe? Não é isso. Então, assim, é aquilo que o pastor falou. Unir-se, né? Deixará pai e mãe, unir-se à sua esposa e tornarão uma só carne. Tem a ver, assim, com a espiritualidade. Deixa eu te perguntar, tu é submissa àquele moço lá, 34 anos. 35. 35 anos. Tiveram 3 filhos em plena submissão e amor. Verdade, com certeza. Qual o nome do seu marido, perdão? Luiz. Luiz. Obrigada, viu, Luiz, por ter vindo com ela, fazendo companhia, veio de São Paulo até aqui. Muito obrigada e parabéns pelos 35 anos de casados. Ai, graças Viu a que Deus. esse tema é bom de submissão? Com certeza. Saber como é que uma mulher que é psicóloga, neuropsicóloga, várias especialidades, trabalha, criou 3 filhos que já estão casando, uma já casou, outra está casando, os demais. E como que ela consegue ser essa mulher proativa, presente e sabe me falar de submissão cristã?
Como é que isso dá certo? Então, tem muito preconceito, tem muito rótulo feminista que não admite que nós mulheres trabalhemos a questão da submissão pelo aspecto da palavra de Deus e pelo entendimento de como é que se faz um casal quando os dois se entendem. Não é que ele manda nela. Ele pensa que está mandando há 35 anos. Ela que está gerindo com ele a vida. Mas ele não pensa isso não, que ele é muito Leide, querido. só acrescenta a palavra suportar. Suportar, é. Submissa é a mulher que Saber suporta. ouvir, né? Não, ela, Segura, assim, né? Segura lá, segura muito lá. mais do que tolerar. Ela suporta. Ela é bondosa, ela é paciente e, às vezes, até é conselheira desse marido. Como que ela é conselheira? Ela ouve, às vezes até reclamação, né? Ela suporta. E essa é a maior submissão. Gente, e como foi que Deus fez homem e mulher? Quando ele fez a mulher, ele faz essa mulher como ajudadora. Não é para ser capacho, não é para ser empregada, é para ser ajudadora. Então, quando nós entendermos o conceito de ajudadora, participativa, mas não menos, jamais abaixo, mas junto, do lado, proativa junto. O problema é que o maldito do pecado se levantou com garras e dentes afiados, e aí tem marido que não entende isso, tem mulher que não entende isso, tem homem subjugando a mulher, isso se vê ao longo da história, mulheres sofridas, abusadas, oprimidas, isso está na história, aí a gente se levanta com gosto de sangue na boca querendo se vingar. Com razão. Não pode vingar, só tem que voltar ao propósito. Inclusive, no hebraico, quando na criação fala homem e mulher, é Adam masculino e Adam feminina. Olha só. Feminino, desculpe. O nome de Eva, quem dá é Adão, não é Deus. Deus não faz separação, mulher é Eva, não. Adam masculino e Eva feminina, é Ish e Isha. A diferença é só sexual. Valor para Deus é o mesmo. É o mesmo. E funções para Deus têm as suas funções específicas, mas todas elas importantes nesse relacionamento. Essa separação, David, você falou muito bem, foi feita depois do pecado. Tanto que entrou o pecado, Adão falou, agora ela vai chamar Eva. Pois é. Não é mais Adam feminina, é a Eva. Você vê como a coisa começou? Ali no Éden, né? Naquele lugar tão especial. Mas nós podemos formar na nossa casa, no nosso relacionamento, um pequeno Éden. Dá para nós restaurarmos o mundo? Não. Isso está sobre os ombros do Senhor Jesus, a restauração, a plenitude e ainda respeitando os limites, a aceitação do coração de cada um, de homem e mulher. Isso é com Deus. Agora, dentro da sua casa, o que você pode fazer para tornar o seu lar o seu pequeno Éden? Que os seus filhos tenham prazer em estar em casa. Que o seu marido tenha prazer em estar em casa, que a mulher tenha prazer. Como nós vamos trabalhar o prazer em família? Moço, desliga essa praguinha desse celular, essa coisinha aí que separa a gente. Menininha, mulherzinha, para de dar conta de tanta coisa na vida e dá prioridade àquilo que realmente precisa cuidar. Filhos, prestem atenção neles, dê atenção a eles, para que a gente consiga formar dentro da nossa casa um pequeno Éden. O esforço que nós fizermos, o Senhor há de abençoar. Ele é Deus que abençoa. Doutor Marco, muito obrigada. Deus abençoe. Eu que agradeço o privilégio. Prazer tê-lo aqui. Vilma, muito obrigada. Vamos voltar? Vamos. Fazer outros encontros? Com certeza. Essa é boa, O papo combinado? Foi bom, não foi? Gostei da dupla. Foi Gostei bacana, da né? E dupla. eu agradeço o seu convite. Dia desses quero trazer Foi a Silmara, para a inesperado. Silmara contar os segredinhos dela também. Outro dia eu trago o Luiz, a gente senta aqui o casal. Não é não? Muito bom. Muito Bacana. obrigada mesmo. Foi Privilégio. muito Deus te gostoso abençoe, Leite. ter Deus vocês te aqui. abençoe ricamente. Quero indicar o livro O Lar Adventista. Não é só para Adventista. Quem acompanha Novo Tempo sabe que nós estamos aqui para falar a todos. Falamos do Evangelho, falamos de Jesus, do Espírito Santo, derrubando barreiras de preconceitos. Quem não conhecia a Igreja Adventista, hoje sabe que nós trabalhamos para ensinar, para instruir. Não é porque nós, como igreja, somos bons, mas porque temos uma missão encontrada na Palavra de Deus. E nesta missão está educar, instruir. Nós temos uma coleção de livros, uma seleção maravilhosa de textos que nós queremos compartilhar com você. Então, de vez em quando, vou trazer outra vez aqui dicas de leitura para você. Visita o site cpb.com.br, você vai encontrar este livro que eu tenho em mãos, O Lar Adventista. Tem GC na tela? Que maravilha! cpb.com.br, O Lar Cristão, O Lar
que é trabalhado sob a bênção do Senhor, sob o cuidado de Deus e na instrução da palavra de Deus. E, é claro, a leitura da Bíblia, não é, povo de Deus? E o livro da minha amiga Vilma, Sexualidade e Emoções, que você me pergunta lá no Face que eu te respondo. Esse não é da CPB, tá bom? Eu só estou prestigiando o trabalho da minha convidada. Obrigada pelo carinho. Semana que vem nós estamos de volta aqui no nosso consultório de família. Está chegando o período dos 10 dias de oração e jejum. Participe, se programe para buscar mais ao Senhor em oração com sua família. Reúna a sua família, reúna a sua casa, reúna os seus amigos para buscarem juntos a bênção do Senhor. Obrigada pelo carinho de sempre. Então fica marcado o nosso encontro para a semana que vem. Um beijo e até lá. Fica com Deus. E lembre-se, hein? O amor cobre multidões de pecado. Se você ama, tem muito do seu marido, da sua esposa, que você vai relevar, nem vai perceber, porque se tem o amor cobre multidões de erros. Beijo, até a próxima.